que o que a gente ficou aqui observando em Porto Alegre, quando estava 3-0, o Fluminense seguiu com a sua filosofia do toque de bola, mesmo o segundo gol do Grêmio tendo saído em um erro de saída de bola. Manteve o padrão de jogo. E depois, no intervalo, conquistou o empate, chegou à vitória. Então, o que a gente quer saber a respeito do padrão de jogo? Foi mantido como uma característica sua, a razão dessa manutenção? E qual foi a conversa no vestiário, acreditando ainda, mesmo com 3-0 adverso? Boa noite. Quando o Grêmio fez os 2 primeiros gols, assim, erros que a gente não podia ter cometido, porque a gente tinha treinado aquela situação da ultrapassagem do Cortez e do outro lado aqui também no cruzamento, mas o Grêmio praticamente não tinha chegado ainda, então chegou e foi fatal. Chegou 1, 2 vezes. Quando fez o segundo gol, o nosso time sentiu, desequilibrou um pouco o nosso time, porque o nosso sistema de marcação ele estava ajustado para esperar e saindo aos poucos e na hora certa, e com 2-0 os jogadores estavam saindo um pouco desorganizados e acabamos tomando o terceiro gol. Só que com a bola o time continuou jogando, insistiu no jogo, no padrão que a gente treina, e por conta disso fez o primeiro gol, numa jogada bonita, assim, com muitos toques de cruzamento, bastante gente na área. E aí no segundo gol a gente conseguiu aproveitar uma falha da equipe do Grêmio. E quando foi para o vestiário a gente ajustou a marcação, eu trouxe o Johnny para dentro, junto com o Luciano, para a gente poder fazer uma pressão mais bem feita, com os encaixes mais precisos. Isso aconteceu, deu muito resultado. Aí a gente teve um domínio muito grande do jogo, e até a gente alcançar a virada. Depois o time veio um pouco para trás, ficou seguro, teve chances de contra-ataque, o Grêmio também se lançou mais à frente, aí fez o gol de bola parada o Grêmio, e a gente teve a felicidade de fazer o 5º gol, o que mostra muito que a equipe é uma equipe persistente, que sabe lutar, que sabe acreditar nas ideias, naquilo que está sendo proposto. A gente teve outra partida super difícil na Vila Belmiro, que até a gente tomar o gol, o jogo estava muito equilibrado. Então, assim que a gente está amadurecendo o time. É um time de jogadores muito valentes, que estão sabendo cada vez mais acreditar que é possível fazer grandes jogos como o de hoje. Fernando, boa noite. Boa noite. Depois de um jogo como hoje, de uma das viradas mais impressionantes da história do Campeonato Brasileiro, qual é o ânimo, qual é a moral que ganha o grupo do Fluminense para a sequência? O Fluminense, antes do início da rodada, era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Agora tem uma sequência com um clássico contra o Botafogo no próximo final de semana e já o primeiro jogo das oitavas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Cruzeiro atual bicampeão. Como isso repercute no grupo ao nível de confiança para a sequência do trabalho aí? Porque é só pedreira pela frente. Eu acho que vai repercutir bem, porque é um time que soube sofrer. A gente estava 3 jogos sem vencer, com derrotas. Santa Cruz, Goiás. Aliás, Goiás, é bom a gente frisar nesse momento, que a gente podia estar com 6 pontos no campeonato agora. O VAR e a arbitragem tirou uma vitória do Fluminense. Foi determinante. A gente não pode esquecer, porque foi um erro muito banal. Hoje o VAR também, se não tem um juiz firme e da competência do Rafael Claus, para contrariar o VAR, podia ter tirado também uma outra vitória do Fluminense. Então tem que registrar. Não sou de reclamar de arbitragem, essa entrevista, mas eu estou pontuando que o VAR com o Fluminense, quando ele é solicitado, todas as vezes é para trazer algum prejuízo ao Fluminense. A gente só quer que ele seja usado com justiça para todos os times, como foi na validação do gol do Grêmio. E falando de novo sobre a sua pergunta da vitória, eu acho que ela vai repercutir bem no elenco, porque todo mundo sabe como foi difícil chegar no estágio que chegou para poder encarar o Santos e o Grêmio de frente, jogando fora de casa. Então, a gente é muito trabalho e os jogadores sabem que a gente tem que trabalhar cada vez mais para a gente poder ter chances de fazer um grande campeonato. Fernando, você veio aqui o ano passado com o Atlético e com o Renato fizeram um grande jogo aqui também, né? Foi 0-0 o jogo, mas com muitas alternativas, foi um grande jogo. E hoje você deu um abraço no Renato no início, depois no final, há pouco o Renato na entrevista disse: não tem explicação o que aconteceu hoje aqui. Para ele que perdeu, mas para você que ganhou, certamente tem algo aí que, além daquilo que você já colocou na primeira resposta, possa explicar o que aconteceu hoje aqui?
O futebol é um jogo, tem muitas alternativas. A gente tem um controle de algumas coisas. Como eu disse, até o primeiro gol do Grêmio, o jogo estava muito equilibrado, o Grêmio não tinha chegado, a gente também não tinha chegado, a gente estava até se insinuando um pouco mais do que o Grêmio no ataque. E foi um gol de uma jogada que a gente tinha, era fácil para evitar, tanto é que depois do segundo tempo a gente evitou praticamente todas as jogadas pelo lado, daquelas com um corredor muito aberto, como foi no cruzamento do Cortez. E o futebol como na vida, tem uma dose de aleatória. Quando o Grêmio fez 3-0, o jogo ficou muito pro Grêmio. 2-0 já ficou muito pro Grêmio. Ficou à mercê, assim, a nossa estratégia de jogo, ela não encaixava. Eu falei para os jogadores, mesmo assim, não ficar avançando de maneira desorganizada, porque a gente tinha que ajustar, não estava encaixando mais. E se a gente sobe desorganizado, o Grêmio é um time que tem um jeito de jogar muito peculiar, tem muita retenção de posse por dentro e a gente ia acabar tomando mais gols como tomou o terceiro. E aí mas a gente teve muita coragem para jogar, muita determinação, persistência, insistiu. O primeiro gol foi um gol com a cara do time e o segundo gol a gente aproveitou uma chance que a gente teve no erro do Grêmio. Agora, já no segundo tempo, tem todas as explicações possíveis. O Fluminense foi muito soberano, soube mais pressionar, soube ganhar as segundas bolas. E a gente tomou conta do jogo no segundo tempo. Até a virada, depois o Grêmio passou a ter um pouco mais de posse, mas a gente trouxe o time para trás de uma maneira organizada. Não era uma posse que estava trazendo muito prejuízo para o Fluminense. A gente estava com o contra-ataque também aberto. E a gente teve chances também de ampliar o marcador. Então, essa foi a minha visão do jogo, mas o Grêmio tem uma grande equipe, é o melhor time do Brasil desses últimos anos, certamente. O trabalho do Renato é o melhor trabalho dos treinadores que estão aqui nesses últimos anos, está provado com números e com desempenho também. O que fica sempre para o futebol, essa é uma opinião que eu tenho, melhorar, essa discussão do resultado ser determinante para tudo. No trabalho ser bom ou ser ruim e ser determinado muito a curto prazo. O Fluminense hoje podia ter perdido e aí as perguntas seriam outras e o trabalho seria muito questionado. Mesmo a gente fazendo um jogo muito equilibrado contra o Grêmio, que eu mostrei ontem, ou contra o Santos na quarta-feira, até a gente tomar o primeiro gol, e a gente sendo prejudicado pelo VAR na primeira rodada, aí exerceria-se uma pressão assim, talvez desmedida, e a gente teria que ter mais força para trabalhar internamente. Quando a gente vê explanações dos treinadores lá de fora e todo mundo gosta desse tipo de coisa, é o papel de todo mundo, né? O Klopp falando que um ano de trabalho, o Guardiola falou isso para mim também, que um ano não dá para fazer nada. E a gente é avaliado muitas das vezes em 10 dias, em 15 dias, uma coisa que é muito boa, ela passa a ser muito ruim. Eu acho que esse caminho para o futebol é um caminho péssimo aqui no Brasil. A gente tem que saber avaliar trabalho, todo mundo que está, a comunidade do futebol, tem que saber avaliar melhor e distinguir daquilo que é bom daquilo que é ruim. Porque uma coisa que é boa, ela não pode mudar porque o placar do jogo mudou. Hoje o placar se alternou o tempo todo. Se a gente tivesse perdido o jogo de 5-4, que poderia ter acontecido, não teria mudado a história do que foi o jogo e o trabalho, nem o meu, nem o do Renato. Então, assim, o resultado é super importante, todo mundo quer vencer, mas assim, a gente tem que saber avaliar melhor os trabalhos para a gente poder fazer com que o futebol ele melhore. Essa é uma opinião que eu tenho. Oi, Fernando. Eu queria que tu falasse como que tu pensou o jogo, porque teve um fato novo que ocorreu, que foi a situação do Everaldo, né? Eu imagino que se não tivesse ocorrido que a decisão de retirar ele do jogo, ele seria titular. Então, eu queria entender como que tu pensou o jogo e o que tu mudou no intervalo, se é que tu mudou alguma coisa da estratégia do time, porque entrou o Daniel. E também foi a partir da entrada do Daniel que o time conseguiu construir essa grande virada que ocorreu hoje. Eu queria que eu fizesse a comparação da estratégia do início com alguma mudança, se é que teve alguma mudança no intervalo com a entrada do Daniel. Então, eu falei já na primeira pergunta que no intervalo a gente mudou. A gente estava jogando com uma linha de 4 atrás, com 3 volantes meio que por dentro. Então, com uma linha de 4, uma linha de 5 e o Luciano na frente. A gente mudou para 2 linhas de 4, adiantou o Luciano junto com o Johnny e fez uma pressão mais organizada, que a gente é um time que gosta de pressionar e gosta de ter a bola. E eu acho que isso funcionou muito bem no jogo de hoje. O Daniel entrou muito bem, é um jogador, todo mundo sabe que eu gosto, confio no jogador, então ele estava treinando bem, sempre bem, e merecia entrar, e entrou e fez uma grande partida.
Então acho que teve as duas coisas, teve a mudança da estratégia, que eu acho que funcionou, e a entrada do Daniel fez um jogo muito bom, na minha opinião. Professor, gostaria de saber se o senhor sai um pouco mais aliviado hoje, depois desse jogo, uma vitória, né, extraordinária, uma virada, porque o Renato falou que a arbitragem foi muito bem, elogiou a atuação do VAR, até o senhor, né, não concordou muito com essa situação, mas o senhor vem de uma virada para virar na casa do adversário. Como é que o senhor sai depois dessa partida? Porque houve uma comemoração muito intensiva, né, muito intensa por parte também da direção dentro do vestiário. O senhor poderia falar um pouco do pós-jogo? Uma comemoração natural, por conta do ninguém ganhou nada, mas foi uma partida que merece comemoração. Se quem é da comunidade do futebol não comemorar um jogo desse, é porque está morto, não sabe o que está fazendo no futebol. Então tem que comemorar mesmo uma partida como essa. Se o Grêmio tivesse vencido também, teria que comemorar, mas no caso da gente, estava perdendo por 3-0, só não comemoraria só quem não é do futebol, que não tem paixão pelo jogo. E do VAR, eu não fiz a restrição ao VAR, eu falei do VAR no primeiro jogo, e as pessoas chamarem o VAR, tem que ter mais clareza, porque está repetindo o lance, aí transfere para o juiz um lance que, da onde eu vi ali, não tinha como dar pênalti, né? Então, assim, se tem um juiz mais vulnerável, poderia ter dado pênalti e o Fluminense poderia ser prejudicado. Foi isso que eu disse. Eu sou totalmente a favor do VAR, totalmente. No gol do Luciano, o Luciano faz a pressão alta em cima do Júlio César, acaba fazendo o gol. No gol de pênalti, o senhor passa uma instrução para o Bruno Silva, que passa para o Pedro a instrução no pênalti contra o Júlio César. E quanto influencia o Júlio César ter tido toda uma história no Fluminense, ter ficado quase 5 temporadas e ser o goleiro do Fluminense? O quanto esse conhecimento que o clube tem do Júlio César influenciou na partida de hoje? Acho que não influenciou nada, absolutamente nada. O Júlio César, eu não dei nenhuma instrução em relação ao Júlio César, absolutamente nenhuma. Aconteceu que o Luciano pressionou, como pressionou o Vanderlei várias vezes. Não teve nada, mudou absolutamente nada. E no pênalti, eu não interferi em nada. Chamei o Bruno Silva por causa de outro, não falei nada em relação ao Júlio César, não sabia nada de como ele se comportava. Então, assim, em relação a isso, em relação ao Júlio César, aquele foi um grande goleiro do Fluminense, e é um grande goleiro. E hoje cometeu um erro que muitos goleiros cometem. E a gente tem que tomar cuidado, porque a vontade da imprensa e incitar a torcida, às vezes determinar um prejuízo muito grande para o jogador. Errou. Futebol errou. Se ele estivesse aqui, eu falaria a mesma coisa. Errou, nós vamos para a próxima. Mas agora, se for crucificar, que é fácil, a gente colocar nossas paixões reprimidas e colocar toda a culpa no Júlio César, isso para mim eu acho que é uma coisa que não deve ser feita. Porque é assim que a gente determina o desaparecimento de muitos jogadores que poderiam ter sido e não conseguem. Porque é um cara que erra como você erra, como eu erro. Eu também errei na estratégia lá, estava 3-0, eu podia tomado 4, 5, aí todo mundo ia apontar para mim, em vez de apontar talvez para o Júlio César e falar que foi tudo errado, que é ruim, que não pode ser assim. Então o futebol é outra coisa que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. O Grêmio não errou não perdeu por conta do Júlio César. Perdeu porque o futebol é um conjunto de 11 jogadores e as coisas têm um aleatório, não é um erro que determina sozinho um time perder ou ganhar. Fernando, tu já tem alguma ideia assim, de como tu vai pensar o time sem o Everaldo? Foi muito recente, né? E o que aconteceu hoje é um indicativo ou tu ainda que entrou o Guilherme, né? Ou ainda vai ter que pensar melhor como que vai montar o time sem essa presença desse jogador? Não, eu vou pensar. É uma possibilidade, tanto é que o Guilherme jogou hoje, já tinha jogado comigo. A gente arriscou por conta do conhecimento, ele já tinha jogado, principalmente na hora de fazer a recomposição defensiva por aquele lado. O Guilherme estava muito tempo sem jogar, 50 dias, eu acho, sem fazer uma partida e treinando sem fazer jogo-treino, sem fazer coletivo. E ele deu a contribuição dele no jogo, também foi importante. E a gente tem uma semana inteira agora para preparar para o clássico contra o Botafogo. Fernando, sobre o Pedro, que a gente elogiou tanto durante a transmissão na nossa rádio, porque ele voltou de lesão, hoje marcou um gol. O que você tem visto já de evolução física e técnica deste jogador? O Pedro evolui dia a dia. Ficou muito tempo parado, 8 meses. E eu antecipei a volta dele nos 15 dias do que estava programado para os Jogos do Santa Cruz. E ele está indo. Pedro é um jogador que dispensa comentários. A gente quer contar com ele o mais rápido possível como titular. Mas a gente não vai pular etapas. A gente quer que o Pedro entre, como entrou contra o Santos, fez o gol, hoje entrou, foi super importante, ele está jogando cada vez melhor.
E a tendência natural aí, daqui a pouquinho, ele vai estar iniciando as partidas. A gente só está preparando, porque ele em nenhum momento foi reserva do Fluminense. Ele é um cara que está preparando para ele poder suportar, se ele iniciar o jogo, um número maior de minutos. Fernando, você falou do trabalho do Renato, do tempo que ele tem à frente do Grêmio e da qualidade que ele vem apresentando no trabalho, tanto no desempenho quanto nos resultados. Tu tens alguma ideia dentro da tua filosofia de futebol? Tu tem umas ideias bem claras desde a época de Audax, desde Atlético Paranaense, passando por esses clubes. Qual o tempo necessário para um treinador conseguir implementar? Porque o Renato já está há 3 anos no Grêmio e tu está um tempo bem menor, bem inferior no Fluminense, para afinar o estilo de jogo dentro daquilo que tu deseja, para ver o Fluminense otimizado dentro da tua filosofia. Qual o tempo assim, que tu acha que seria interessante? Eu não sei precisar o tempo, isso é uma pergunta muito subjetiva. E, na verdade, esse trabalho não é do Audax, é um trabalho que começou comigo lá no Votorati. Inclusive, o Votorati fez jogos da Copa do Brasil contra o Grêmio, a gente já tinha isso em 2010. A gente jogou aqui no Olímpico com um time da 3ª divisão de São Paulo e tivemos mais posse de bola do que o Grêmio aqui dentro. Então, isso é um trabalho de muitos anos, né? Que às vezes as pessoas acham que o meu trabalho começou no Audax. Então elas avaliam, às vezes o cara fala assim, avaliou no Audax, foi no Audax, depois não foi bem, aí no Atlético Paranaense, que o trabalho foi bom, estão colhendo frutos até hoje, e no Atlético, por causa de um mês que tudo deu errado, o trabalho foi interrompido, né? É assim que acontece aqui no Brasil. E o Renato também ficou todo esse tempo no Grêmio, e está todo esse tempo, por conta dos resultados que ele teve. Senão não ficaria. Então, assim, os resultados são fantásticos e o desempenho também é fantástico. Então, é um treinador hoje já faz um tempo que ele é o treinador hoje aqui no Brasil com o melhor trabalho.